Que o Senhor nos proteja e nos abençoe sempre. Amém. Encerro desejando a todos um feliz ano novo. Vou aproveitar que ele está ainda no mundo de Nárnia e vou chamar o teu primo Paulo Taba para fazer o agradecimento a você. Paulinho, por favor. Bom, boa noite a todos. Eu vou ter a honra, né, fazer o agradecimento para o meu primo aí. E a gente está sempre caminhando junto. Então, o que eu esperava de você não é nada de surpresa, porque você é uma pessoa que eleva todos os pensamentos naquilo que você faz. Então, pelo nome do Instituto Mais Atitude, quero agradecer a sua vibração magnífica na noite de hoje. E só tenho que agradecer, Nico. Muito obrigado, viu? Boa noite. Eu que agradeço, Paulo. Agradeço a você, ao universo, por colocar você no meu caminho. Pessoa maravilhosa, a quem admiro muito. Obrigado. Tudo de bom, Nicão. Um abraço. Nivaldo, vou aproveitar a sua presença e vou pedir para você recepcionar o nosso amigo Eustáquio, convidado da noite. Dá as boas-vindas para ele, por favor. E honra, presidente. Em nome do Instituto Mais Atitude, quero agradecer a presença e participação do senhor Eustáquio Andrés Patonas, mais conhecido como Grego, que conduzirá esse maravilhoso bate-papo com vida inteligente. Admiro muito assistir um vídeo seu, Eustáquio. Me desculpa, mas o Renato, ele encaminhou dentro do grupo, consegui assistir, mas eu vou começar a acompanhá-lo, com certeza. E seja bem-vindo ao nosso grupo. Obrigado. Eustáquio, a palavra é toda sua. Por favor, seja muito bem-vindo. E olha, só para você começar, vou brindar com a canequinha do Vida Inteligente. Há quantos anos tem essa caneca, cara? Há Acho que tem quantos mesmo. anos? É, Na época do mosaico do novo ciclo, não é isso? é verdade. Bem-vindo. É isso aí. Boa noite, Renato. Boa noite a todos, né? Foi um prazer eu receber esse convite. Nivaldo, principalmente, que trabalho maravilhoso, hein? Eu desconhecia. Quem foi agraciado hoje de participar sou eu, não vocês de me ouvirem aqui. O que eu ouvi hoje, o que eu recebi das mentalizações, da abertura, puxa vida, eu estava precisando disso, tenho que confessar, e recebi. Por isso que nós devemos sempre estar atentos, porque aquele pedir e vos será dado está aí presente em tudo, numa pessoa, numa árvore, numa paisagem, em tudo quanto é lugar. Nós temos que estar atentos para receber aquilo que é do nosso direito. Todos estão aqui para receber o melhor. Cada um, dentro do seu livre-arbítrio, faz o que quer daquilo que recebe. Bom, muito me honra estar aqui. O programa Vida Inteligente surgiu no ano de 2005 de uma ideia simples. Eu nunca fui gerente de banco aí em São Paulo, fui empresário e depois fui para o Espírito Santo fazer uma temporada lá e voltei em 2003. Quando eu voltei, eu queria fazer alguma coisa diferente, né? Que eu já não tinha mais atividade. Eu sou autor de 5 livros, né? Eu sempre palestrei muito, tenho uma especialidade há mais de 60 anos, 65 anos, digamos assim, extraterrestre, discos voadores, ufologia,
Esse sempre foi o meu hobby, digamos assim. Tive as minhas experiências. E em visita a uma pequena TV comunitária em Florianópolis, e eu conversando lá, surgiu a ideia de eu fazer um programa. Mas surgiu do nada, porque eu falei, puxa, eles me convidaram a ter uma TV comunitária, estava fazendo a grade. Você não quer fazer um programa? Eu falei, não sou, não sou. Falo, consigo falar, não tem problema, mas vou fazer o quê? Deixa eu pensar. E aí eu pensei, falei, o que que eu posso fazer que não seja mesmice? Porque mesmice está aí. Então, me veio a intuição, que eu sempre me coloco nas mãos da lei, eu chamo, denomino essa força maior, eu denomino de lei, né? Cada um denomina como melhor lhe apraz, e é tudo a mesma coisa. Pode chamar do que quiser, mas é tudo a mesma coisa. Então, e aquilo me inspirou a começar a fazer o Vida Inteligente. Aí eu consultei uma amiga, Liliana, que é minha amiga desde que eu mudei para Floripa, mais de 30 anos. Ela é astróloga, uma mulher competentíssima, uma mulher seríssima. E eu disse a ela, Lili, eu quero começar um programa. Veja a lunação correta e veja o dia mais propício para eu começar isso. E eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, existem. Então, deixa eu fazer a coisa certa. E assim foi. Lili me deu algumas datas e no dia 27 de julho de 2005, às 20 horas, eu tremia como vara verde, apesar de ser um tremendo cara de pau, falar em público, tudo aqui, mas quando você vai fazer televisão, primeiro programa, eu iniciei o Vida Inteligente, meia hora. E assim foi e não parou até hoje. Vida Inteligente é um programa que não tem perspectiva de agradar ninguém, porque é para um pequeno, público pequeno. O Vida Inteligente, o principal escopo dele é não fazer pão e circo. Nunca fornecer pão e circo. Tem muita coisa boa para fornecer e eu sempre me abstive disso. Sempre procurei trazer, como bem disse o Renato no início da conversa, pessoas que tivessem alguma coisa para poder compartilhar. E recebe aqueles que estiverem à mesa. Uma grande mesa posta, Vida Inteligente, com seus convidados, com seus temas. Todo mundo podia sentar, porque sempre foi tudo de graça, tudo livre, nunca se cobrou absolutamente nada pelo Vida Inteligente. Aliás, eu sempre banquei o Vida Inteligente, porque não era de graça, né? Você tem que contratar um horário, servidor e tal. E assim foi. Difícil, continua sendo difícil até hoje. Mas o Vida Inteligente está aí, com disponibilidade até hoje no YouTube. Vejam lá, programa Vida Inteligente. Estão todos os programas ali, disponíveis para baixar de graça. Então lá eu creio que vocês terão elementos, né, dentro dessa mesma egrégora a qual pertencemos, né, que é a egrégora de amor ao próximo. Às vezes eu até me cobro, eu falo, o que será que eu estou fazendo isso aqui? Né? Porque a gente dá tanto murro em ponta de faca, como a gente diz. Por que que eu estou nisso? Por que que eu continuo insistindo se não desenvolve tudo? Cada vez que eu faço tipo de trabalho que nem vocês fazem aí, e a gente vê, apesar desse trabalho, que é trabalho de formiguinha, ou como o beija-flor no incêndio, claro que tem o seu resultado, mas o que acontece no mundo chega a ser desanimador. Chega a ser desanimador. Mas a gente persiste. Por quê? Não sei. Eu não almejo nada. Eu não espero nada. Nem para onde eu vou, nada, absolutamente nada. Mas eu sinto um ímpeto, que eu não sei explicar o porquê, de servir. Servir, 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 mesmo que seja para duas, três, quatro pessoas, não importa. E é isso. Em síntese, o programa Vida Inteligente é isso. Renato, sinta-se à vontade para começar a perguntar e aí a gente desenvolve outras coisas. Bom, antes de eu fazer, logicamente, a primeira pergunta a você, eu quero que a Simone e a Rosana, que estão aqui pela primeira vez, saibam que elas têm a liberdade de participar, tá? Qualquer um que esteja na sala e que queira fazer alguma pergunta para o Eustáquio ou queira comentar, né, alguma coisa, é só levantar
a mãozinha aí do Zoom, que eu vou passando a bola para o Eustáquio. Mas você, desde o início, contando a sua trajetória, você falou que o programa Vida Inteligente é não um programa pequeno, mas que é um grupo pequeno, né, que acompanha, enfim. Só que hoje você tem mais de 80 mil seguidores, tá? Isso já não é mais pequeno, a tua responsabilidade hoje cresceu exponencialmente, né? Como você administra isso? Porque é atender um público já bem substancial, né? Você tocou num assunto interessante e muito importante. A quantidade não faz a qualidade, né? E Uhum, esses 80 e poucos mil que estão no YouTube, se 40, 50 se manifestam, inclusive nos comentários de cada vídeo que é disponibilizado toda semana, porque o Vida Inteligente é semanal, então essas pessoas, para mim, elas não existem. É bacana você olhar uma comunidade com 84 mil pessoas, mas para mim são 84 mil fantasmas, porque realmente são, não aparecem. Não aparece, isso é triste em qualquer lugar. Até qualquer lugar eu vejo isso em grupos, outras coisas. Cadê as pessoas? Tem um monte de inscrito, mas você vai ver na prática. Já dizia um certo irmão que rezadores tem muitos, trabalhadores tem poucos, né? Aqueles que você botar a uhum, mão na massa. sim. Então, o Vida Inteligente ele permanece em pé por teimosia. É o que eu faço 24 horas por dia, não faço mais nada no ser Vida Inteligente. Você esteve lá, conheceu a egrégora, aquele lugar, aquele cantinho gostoso que você esteve, Uhum, e é ali que eu desenvolvo quem que eu vou entrevistar. Então, tem de tudo dentro da entrevista, coisas que as outras emissoras não têm interesse em divulgar aquilo, né? Quando chamam entrevistas médicas, pô, já pensou um médico especialista falando 1 hora ou um pouco mais sobre a sua especialidade? Claro que tem as interrupções. Eu estou lá para perguntar, como você bem disse há pouco, né? Se não vira palestra, não vira entrevista. Então eu uhum. estou representando quem está me assistindo, eu me preocupo com eles também. Então são temas realmente maravilhosos e eu fico muitas vezes inconformado. As pessoas dizem, não, é assim, você não deve esperar nada, mas não é questão de você esperar alguma coisa ou não. Você quer ver, você planta uma árvore, o Nivaldo já pensou? Ele tem um grande orgulho hoje, 25 anos depois, está aí. Ele tem a plantinha que faz 25 anos, está aí. Se tem 5 galhos, se tem 10 ou se tem 50 galhos, não importa. Mas ele está aí. O porquê que ele está aí é ele que sabe. Ele que sabe por que ele está aí. Cada um sabe por que faz as coisas. O servir é uma coisa maravilhosa, né? E eu acho que depende de atos assim, de pequenas coisas, que a gente pode almejar um futuro para essa humanidade aí que a gente, o que está vendo hoje, acredita que não tem solução. Essa tua colocação foi importante para nós, inclusive, como grupo aqui, porque nós temos um grupo de WhatsApp, né, onde as pessoas vão passando os nomes e a gente vai divulgando quem vai vir bater papo e tal. Esse grupo tem mais de 200 pessoas. Olha aí. Só que na reunião mesmo aqui, quem aparece são esses 20, 25 sempre, e sempre praticamente os mesmos, né? Muda dois ou três que uma semana tem compromisso, vem outros, tal, né? Aí eu entendo realmente essa dor quando você diz que são 80 mil fantasmas, né? E que tem muito mais, como é que é, rezador? Você usou uma expressão, Muito mais rezador do que trabalhador. é, é bem por aí mesmo. Eu não sei se eu perdi esse, esse vídeo onde você contou essa história, mas você era um ufólogo ou um admirador da ufologia, um estudioso, e depois me parece que num determinado momento você parou de estudar ou de acreditar, enfim. Me fala um pouco, me explica direito como é que é esse negócio, depois eu vou passar para o Zé Carlos que levantou a mão ali. Tá, então, eu lido com ufologia, que na verdade
sou ufólogo há 65 anos. Sou ufólogo há 65 anos, desde a primeira vez, quando aos 10 anos, na rua Mário Amaral 317, no bairro do Paraíso, em São Paulo, eu saí de noite para ir para a edícula da minha casa e eu senti um calor vindo de cima. Aquilo me impeliu a olhar para cima. Quando eu olhei para cima, tinha alguma coisa parada em cima da minha casa, girando sobre o seu próprio eixo. E eu chamei meus pais, né? Chamei meus pais, pai, mãe, vem cá. Chamei meus vizinhos, chamei meus amiguinhos. E aquele negócio parado em cima de casa, né? Girando, e gerando aquele calor lá, né? Pra você ter uma ideia do tamanho que eu vi aquilo, é o tamanho de uma pizza gigante, vai? Uma pizza gigante, não sei que altura estava, nem nada. E aquilo começou a se deslocar, de repente, a maioria de vocês é de São Paulo, né? Começou a se deslocar em direção ao Deixa que eu empurro, no Ibirapuera. Nós corremos para a rua, depois de ficar parado em cima de casa um tempão. Acompanhamos, ele foi devagarinho. Quando achei que chegou em cima do Deixa que eu empurro no Ibirapuera, ele fez aquela evolução zigue-zague, esquerda, direita, esquerda e foi embora. E isso, eu já tenho alguns fenômenos de nascimento, que não cabe aqui a gente ficar falando agora, e a partir daí desencadeou-se uma série de acontecimentos ligados a isso, né? Sonhos, sangramentos de nariz às noites, e papava coisa. Abduções, não sei, mas eu tinha sonhos frequentes, conversava, eles vinham na minha casa, e eu sempre tive esse amor pela ufologia, né? Sempre com o pé no chão, sempre com o pé no chão. Sabia que existe. Eu falo hoje, você olhar um disco voador, não luzinha. Luzinha todo mundo olha. Hoje você olha na internet, foi visto uma luzinha. Olha a luzinha aqui no celular. E daí? É uma luzinha. Pode até ser um disco voador, mas é uma luzinha. É inconclusivo. Então, eu vi fisicamente. Quando você está perante aquilo, você não sabe se é daqui, se é de outro lugar, porque você não anotou a placa, ninguém te deu documento de identidade para você saber a procedência, né? Aquilo fica enraizado no seu ser. E conforme passaram-se os anos, eu sou autor de 5 livros em português, um livro em inglês, né, sobre ufologia, sobre crescer, ufologia em termos, né, mudança de consciência, porque ufologia é avistamento, todo mundo avista. Mas o que tem por trás disso aí? Quais são as mensagens que não interessa se são extraterrestres ou se são terrestres, ou se são espíritos, se são anjos, seja lá o que for? O que eles trazem? Então não me interessa o emissor, interessa o resultado. Quem está aí? Quem que trouxe essa mensagem? Isso fez com que eu sempre palestrasse em congressos aqui no exterior e está dentro de mim. Eu só me afastei porque hoje já não tem mais estudo sério. A maioria dos ufólogos veteranos que nem eu já se foram e eu preferi ficar na reserva fazendo as minhas considerações, meus intercâmbios, digamos assim, seja lá quem forem eles, não estou nem aí, não me importa, não importa. Importa que eu uso o discernimento para tudo que vem, né? Para tudo que eu ouço, para tudo que porventura eu intuo, uso o discernimento, essa é a palavra-chave. E aí vou levando. Então, não excluí o estudo, vamos dizer, a militância na ufologia. Eu apenas me afastei, porque isso que está aí não me interessa de forma nenhuma. Perfeito. Gratidão. Zé Carlos, por favor. Boa noite, Eustáquio, tudo bem? Olá, Zé Carlos. Prazer em conhecê-lo, eu acho maravilhosa a sua história, a sua trajetória. E aí eu te faço uma pergunta, dentro dessa... Primeiro é o nome, né, Vida Inteligente. Você colocou esse nome em função dos extraterrestres ou em função de haver vida inteligente aqui na Terra? Vamos dizer, digamos assim, né? Então, e o outro ponto, só para... nessa visão que você teve, as outras pessoas que você chamou, você falou, chamei meus pais, meus amiguinhos, todos viram. Todos. Todos viram, tá. E aí, para você comentar também, você acha que essa possibilidade, que nem você falou, em cima da sua casa, você acha que essa possibilidade de ver ou de aparecer em cima da sua casa, você acha que tem alguma coisa já predestinado, que você seria uma pessoa diferenciada,
da grande maioria, algo assim? Vamos dizer assim, um escolhido, vai. As suas perguntas são interessantes. Vamos lá. Ah, a primeira, que todo mundo viu. Qual foi a segunda? Eu já disse, já confirmei que todos os vizinhos viram, né? Os meus pais, Tá? tudo. Qual foi a segunda questão que você falou que eu achei importante? A vida inteligente, o nome Sim, surgiu, boa. então. Vida inteligente. Eu trabalho 100% pela intuição. Tudo que vem na minha cabeça é por intuição. Então, eu não crio nada, absolutamente nada. Eu não sou criador de nada. Até meus livros não são meus livros. O conteúdo deles eu captei em algum lugar, porque tudo que nós falamos aqui, tudo que está escrito, está no éter, à nossa disposição. Você entra nessa sintonia, você vai buscar lá em cima, descobrir isso aqui, descobriu nada, você descobriu porque já existia. Sim, Como é que você vai trazer alguma coisa que não existe, né? Existe, você tem que sim, materializar. Então foi isso. O Vida Inteligente também veio de intuição, também não entendi, achei que podia ser alguma coisa inerente àquilo que eu gostava, né? De astronomia, essas coisas todas, mas aí eu vi que era uma outra questão de fazer, buscar a vida inteligente, que a gente até brinca muito, nós apreciadores da vida fora da Terra, é que aqui a gente acha que não tem vida inteligente. Por isso que a gente não recebe um contato direto desses seres, seja lá de onde eles forem, intraterrenos, interdimensionais, extraterrestres, porque, olha, essa civilização aí é bélica, essa civilização não entende o que que a gente pode ter de intercâmbio. Porque nós vamos salvar essa civilização. Não. Aí tudo que você conhece, tudo que você estudou, independente da sua crença, daquilo que você foi formado, você vê que difere. Nós temos que parar de pensar em salvadores, né? Eu sou, agora isso aí vai, vocês não vão gostar muito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem é esse eu sou? Eu. Vocês viram quando eu apresento o meu programa? Fala assim: eu Eustáquio Andréa Patunas. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu Eustáquio Andréa Patunas. E esse é o programa Vida Inteligente. Então, o fato desse eu sou, essa coisa que me anima agora a conversar com vocês, esse sim, esse é o cara, vamos dizer assim, né? Então, quem é que pode me levar ao pai? Vamos chamar de pai, como eu já disse aqui antes, chama do que quiser. Eu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é eu que vou traçar, eu que vou descobrir, eu que vou escolher. Está aí à disposição. Quantos caminhos nós temos aí? A verdade você faz o que você quiser com ela. Ou você fica ouvindo e vivendo com a verdade dos outros, como todos nós fazemos, a maioria, ou então você passa a jogar tudo isso fora. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Foi difícil, processo difícil. Joguei tudo fora. Acordei um dia diferente, não vem ao caso falar isso aqui, mas joguei tudo fora e aí a minha vida passou a ser constituída das minhas verdades. O que eu senti, o que eu vi, o que eu toquei, o que eu cheirei, isso aí é meu, meu, meu. Não que alguém me contou, meu. E mesmo assim eu posso estar enganado. As percepções te enganam, né? Então, o Vida Inteligente nasceu para isso, nasceu para trazer essas coisas diferentes, fazer as pessoas pensarem, trazer assuntos que fizessem com que as pessoas saíssem disso que nós estamos vendo, né? Esse pão e circo, as pessoas. Você vê absurdos aí, você vê milhões de visualizações só avisando receita. Mas se essa receita e esses milhões de visualizações gerassem alguma coisa de crescimento interior, eu seria o primeiro a estar aplaudindo isso aí. Puxa vida, o meu semelhante está crescendo. Eu sou adepto daquela somos todos um. Somos todos um. Mas para você saber o que é somos todos um, você tem que ter consciência do que é o todo, o que é a unicidade. Que falar é a coisa mais fácil, né? Todo mundo, namastê, fraterno abraço e um feliz sempre, tudo aqui, blá, 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 blá. Você tem que sentir o que você fala, senão não tem valor nenhum. A oração que o Nivaldo fez hoje aí, pô, eu saí daqui preenchido, eu confessei aqui, entendeu? Renato, a vibração, todo mundo que falou aqui, a sala é maravilhosa, harmônica, super harmônica. Eu sinto muito, tem dia que se eu entrasse numa sala pesada, eu já estaria derrubado, né? Então eu sinto essas coisas, né?
Então, o Vida Inteligente é isso. Eu acho que é isso que me motiva para continuar. Estou com quase 74 anos, quase 75. Não sei até onde a lei quer que eu leve isso aqui, né? Mas eu vivo para servir. Eu vivo para servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Esse é o meu ponto de vista. Respondi tudo que você perguntou, não? Quase tudo. E quanto à característica vamos supor, você ter mais contatos, é algo específico por Ah, bom. você estar no lugar certo ou é uma coisa, digamos assim, a sua estrela brilha diferente? Não creio que seja isso. Não creio que existam escolhidos, né? Não creio. Porque quando você diz que é escolhido, eu que milito nesse meio, né? Tem mais é louco, louco. A maioria é louco. É a palavra mais pouca que eu posso achar louco. Escolhido, o escolhido, ele fica quieto, não se acha escolhido. Ele é uma pessoa simples, uma pessoa carismática. E aquilo lá, nós somos dials de rádio. Você sintoniza e o que você sintoniza, você recebe. Então, se eu tenho uma consciência boa, se lá, seja lá quem for, um anjo, um espírito, querubim, serafim, tudo isso aqui, tem que mandar alguma coisa para cá, supondo que tudo isso seja real. Aí ele pega, opa, o João Carlos, olha só, olha a vibração do João Carlos. O João Carlos está lá em Campos do Jordão, tirou uma semana para não fazer nada, está pensando na vida, numa boa, está pensando nele, putz, olha o canal adequado para a gente passar essa mensagem para ele. Ele vai saber como levar adiante. Ah, o João Carlos foi escolhido? Não, você deu a oportunidade. Você deu a oportunidade. Nós temos que trabalhar o ego. Matar o ego não podemos, porque senão nós estamos mortos. O ego é necessário. Mas nós não podemos deixar de nos lisonjear com o ego. Esse acaba com qualquer questão. Respondido? Posso fazer mais uma pergunta? Não Posso, sei, né? ó. O Renato que é o moderador aí, ó. Não, 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 É é um José bate-papo, Carlos, então tá, eu imagino. Gregor? É José Carlos, não é João. Fala, Zé. Tá de bom tamanho, é só pro Jota aí, mas A Cláudia, existe, pessoal. ô, Eustáquio, existe algum lugar mais favorável para se ver os OVNIs, alguma coisa assim? Eu estou perguntando isso pelo seguinte: alguns anos eu tenho um sítio ali em Três Corações que é vizinho de São Tomé das Letras. E dizem Sim. que São Tomé das Letras é uma parte, é um chácara da terra que tem muita energia e que se vê muita nave lá. Eu nunca vi nada. Sempre vou lá, fico olhando e não vejo nada. Falei, cara, o que acontece? Fuma alguma coisa diferente que você vai ver um monte de coisa lá. Desculpa a brincadeira, só para descontrair, né? Não, Não é, sim. aquilo lá, não, isso aí a gente não, eu não posso falar por eles, seja lá quem forem, né? Quais são os critérios para eles aparecerem? Uma vez voltando meu primeiro dia de Banco Safra, Renato, aí em Guarulhos, Praça Getúlio Vargas, Sim. 1978, não sei, 1978. Saí, eu morava no Itaim Bibi, peguei o carro, primeiro dia fui para Guarulhos, trabalhei. Quando eu estou voltando, Via Dutra, tudo isso aqui, entro na marginal do Tietê e eu vejo alguma coisa parada no céu. Agora, tudo bem. Porque o ufólogo pé no chão, ele elimina todas as possibilidades para chegar na conclusão de que é um objeto voador não identificado. Porque a partir do momento que você diz que é disco voador, já identificou. Então você tem que saber o que tem no céu para você poder discernir. E aquele troço parado lá, aquele troço parado, 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 parado. E eu falei, puxa vida, olha aqui, ele está crescendo no meu para-brisa e era uma forma do jeito que eu vi, era uma forma de uma meia bota, meia bota. E aí eu percebi que eu tinha que parar para ver aquilo, porque ele estava parado lá na marginal, pois são 42 quilômetros até lá no Itaim Bibi. Quando eu cheguei naquela curva na confluência com a marginal do Pinheiros, eu falei, eu vou parar aqui para ver. Só que quando eu parei, não consegui parar. Parei 500 metros adiante, porque toda a marginal tinha parado para olhar aquela coisa ali, né? Então, o que eles vão fazer 6 horas da tarde na marginal do Tietê, aparecendo lá para quê? Que estão... Então, não existe critério. Eles devem saber o que eles fazem, por que eles estão ali, o que eles querem. Não faço a menor ideia. Qualquer
coisa que eu te disser é pura conjectura, elucubração. Tá bom? Maravilha. Maravilha. Muito obrigado. Cláudia, você quer fazer alguma pergunta, Cláudia? Oi, boa noite, quero sim. Primeiro é que você disse que tudo que vem para você vem pela sua intuição, né? E Sim. aí você sente essa intuição, é tudo que você sente pelo seu coração. O que você falou da mente, vem tudo na minha cabeça ou vem no seu coração? Não, é isso aí. Boa, boa, boa pergunta. Boa pergunta. No passado, e quando eu tinha minha adolescência e já o início da fase adulta, digamos assim, eu andava na rua e alguém falava na minha cabeça palavras sem som, palavras sem som. Uma frase, vamos dizer, uma frase. Eu falei, pô, cara, sei lá, continua essa frase, eu falava comigo, né? E não tinha jeito de acontecer. Só quando eu me recolhia, parava em algum lugar, aí desenvolvia o texto. E eu achava maravilhoso, porque, puxa vida, fui eu que escrevi isso aqui, que legal, né? Que bacana. E nós somos todos capazes, isso que eu quero chamar a atenção. Boa pergunta, nada é por acaso. Quando a egrégora está formada, bicho, é tudo a mesma informação, então não tem. O saco é o mesmo, vai tirando aí. Então, essa questão dessa intuição vir, é claro que ela entra mentalmente. Eu recebo, vou fazer o programa Vida Inteligente. Vou fazer o programa Vida Inteligente. Puxa, então o que eu vou pensar essa semana? Pimba! O tema vai ser esse, o tema vai ser esse. Mas acontece algumas vezes que eu falo, mas como que esse tema? Falo para mim, né? Não estou falando com ninguém. Como é que esse tema vai ser esse se eu não entendo absolutamente nada sobre isso, nem sei o que que é isso, né? Aí eu vou pesquisar, aí eu tomo o corpo do que é e acabo fazendo. Vamos ver se entra pela mente. Com certeza, você está perguntando, estou te respondendo no meu caso. Entra pela mente, claro, passa pelo meu crivo, né? Porque você tem que ter discernimento. Olha quanta coisa pode entrar na tua cabeça. Ó, grego, o teu programa vai ser mate o seu vizinho da forma que ninguém saiba como. Opa, que intuição é essa? Está errada essa intuição. Sintonizei algum canal diferente. Então, discernimento. E a partir daí, quando chega já no coração, vamos dizer que é uma integração, né? Aí o teu ser é tomado daquilo. É quando você já se envolve, já sabe o que você vai escrever na chamada do programa, a sinopse do programa, quem vai ser seu convidado, né? E começa a aparecer na sua cabeça. Eu não tenho pauta, nunca tive pauta no Vida Inteligente. Mil e tantos programas aí, sei lá, que não tem pauta. Ou seja, posso entrevistar médico, governador, seja lá o que for aí, e as perguntas são como nós estamos fazendo aqui, vem na cabeça e pronto. Eu pergunto o que me vem na cabeça, a curiosidade que eu tenho. Então, essa coisa natural, ela facilita para que tudo flua. Deve ser o trabalho de vocês aqui, ó. Eu me encantei, por isso que eu estou falando aqui. Eu não sou bajulador, eu tenho raiva de adulação. Nossa Senhora! Na vida passada eu devo ter sido um adulador sem vergonha, porque eu tenho ódio de adulação. Então, a gente sempre tem que estar equilibrado e se colocar à disposição e não querer saber qual é a fonte. Só para finalizar aqui, né, eu começo em gatilho e começo a falar um monte. Você pode perceber assim, ó, eu tenho uma mensagem aqui. Então, você está num grupo, você está em um fim de semana num hotel, passando férias aqui, alguém vem aqui. Eu tenho uma mensagem aqui. O que a maioria vai fazer? A primeira coisa que vai perguntar para você: de quem é essa mensagem? Quem mandou essa mensagem? Não querem nem saber o conteúdo. Querem saber se foi o Chico, se foi o Astacheran, que é o comandante de disco voador, se foi fulano, se foi Beltrano, mas a gente é assim. Então nós temos que mudar a nossa conduta. Nós temos que praticar o que nós estamos fazendo aqui hoje. Salinha bonitinha, harmônica, linda, maravilhosa, todo mundo está sentindo isso. Mas e daqui para fora? Né? Nós somos assim também? Temos esse equilíbrio fora dessa egrégora? Então, é isso em qualquer lugar da vida. Você me perguntou sobre a canalização, o que vem, né? Em qualquer situação, você tem que ter esses elementos.
do discernimento e ver de onde está vindo aquilo lá. Como você recebe aquilo lá. E que uso que você vai fazer daquilo lá. Sim. Ok, E Cláudio? você, como estudante, conhecedor da ufologia, e nesses próximos tempos, você acha que os avistamentos vão ser maiores? Se as pessoas têm hoje a condição de ver, e se isso realmente vai acontecer, o que você acha? Que Por isso, teremos mais avistamentos, teremos mais pessoas que vão perceber esses avistamentos? O que você pensa sobre isso? Como que você vê isso enquanto, Cláudia, hoje né? com a tecnologia hoje, há muitos anos, assim vamos dizer, antigamente, década de 40, 50, 60, início da década de 70, existia muito mais avistamento. Eu andei pelo Brasil muito, gerente de banco, a empresa que eu tinha, tudo, e tinha depoimento em tudo quanto é lugar de pessoas simples, humildes, que não vão inventar coisa nenhuma. Então, elas observaram alguma coisa, o que era, não sei. Hoje, com todos esses equipamentos que nós temos, smartphone, binóculo, telescópio, sei lá o quê, cadê os discos voadores? Sumiram. Será que eles sumiram? Ou você não acha eles? Eu não vi. Olha, se eu fosse um extraterrestre, por qualquer, da pior qualidade, vamos dizer, dizem que existe, na casa do meu pai há muitas moradas, pluralidade dos mundos. Já pensou sair uma turma de lá para vir aqui e vai falar, nossa, tem gente pior que a gente, vamos cair fora. Sabe? Então, duvido que alguém queira fazer contato massivo com a gente. Pode existir esse tipo, usar a Cláudia como instrumento. Cláudia, você vai ter que escrever um livro aí. Mas, pô, como? Ih, acho que eu estou ficando louca. Eu nunca escrevi livro, não tenho nem aptidão para isso, disso aqui lá. Mas aí você vai se convencendo e um dia você senta e faz. Isso é se colocar como instrumento, como instrumento. E eu acho que isso existem muitos instrumentos. Existem muitos instrumentos. Mas aí entra aquela disputa com o ego. Equilíbrio sempre. Não acredito. Você viu, tudo é ridículo. Esse troço que vinha aí para resgatar a Terra, todo mundo ganhando dinheiro de monte aí, esse cometa que vinha aí gigantesco, porque ele é assim, ele trabalha ao contrário, o cometa passou por aí, não aconteceu nada. Eu já sobrevivi a uns 15 fim de mundo já. Você também deve ter sobrevivido, sabe? Então, nós temos que estar atentos a essas nuances que a vida, esse mundo da ilusão que está cada dia mais firme, quando devia ser o contrário, né? Nós estamos no século XXI, com tanta tecnologia, que essa tecnologia, para mim, afastou as pessoas das pessoas e transformou a gente em autômato, e eu não vejo bom futuro. Eu não estou nem aí com o que vão achar com a minha opinião. Eu falo mesmo, ô, Grego, você é pessimista? Não sou pessimista, eu sou realista, já fui muito otimista. Mas hoje eu não tenho elementos para acreditar que eu vejo um futuro promissor. Não vejo. Até mesmo porque as pessoas não contemplam mais, né? Elas não param para contemplar nada, né? Elas estão Nada. muito Nada. viradas para a tecnologia, com a cara no celular, estão olhando, Generalizando, né? estão Sempre olhando tem para isso. cima. Generalizando. Sempre tem aquelas pessoas, o trigo, o trigo dentro do joio existe muito ainda. Claudinho, Obrigada. gratidão, Cláudio. Grego, antes de passar para o Tadeu, você havia comentado que a maioria do grupo aqui devia ser de São Paulo, né? Sim, uma boa parte de São Paulo, mas tem bastante cidades do interior de São Paulo Com aqui, certeza. né? O Tadeu, que vai falar com você agora, é de São Lourenço, ali, Opa! se você conhece bem a região lá. Tá bom. O Marcos e a Júlia, que estão aqui na sala também, são de Imbituba, aí do lado de Florianópolis, né? Isso. Então, nós temos assim, a Loló é de Brotas, a própria Cláudia é de Biúna, ela é a Odete, enfim, tá bem espalhadinho aí a turma. Ótimo. Tadeu, por favor. Boa noite, Grego. Boa noite, Egrégora. Fala, Tadeu. Só para ilustrar aqui para o pessoal, o Grego, existe os crop circle,
que são aqueles hieroglifos, aqueles desenhos que aparecem nas plantações de grãos, né? Que você, como, né, estudioso dessa área, deve conhecer bem. Então, é mais no Reino Unido, acho que na Escócia, e por último chegou a aparecer em Santa Catarina também, né? Agora os seus vizinhos aí estão apareceu também com os desenhos lá nas plantações. E tem pessoas que dizem assim, não, foram duas pessoas que pegam uma tabuinha, uma corda e faz aquele desenho. Só que para mim isso não faz sentido nenhum, porque tem a Frances Bacon, que ela é uma estudiosa, né, desse estudo há muitos anos, desses crop circles, e ela colocou uma câmera para filmar, para ver como que é feito. E ele não é feito assim como a gente imagina, né? Que você começa a fazer, tum, 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 e termina. Então, essas câmeras demonstraram que ele é como se fosse um carimbo. Ele acontece, tum, não tem nada. E é interessante porque não se quebra nem um galinho. Aquele desenho gigante que você vê lá de cima, né, aéreo, não quebra nem um galinho de trigo, né, lá de semente, nada. Ele é amassado de uma forma, depois ele volta ao normal. E essa história também de que uma pessoa pode fazer com uma tábua e uma corda, duas pessoas, também é ridícula pela dimensão dos desenhos. Então, eu tenho um calendário que a minha ex-cunhada me mandou da Austrália, ele é grandão e tem vários, né? Cada página um desenho desse, e aparecem as pessoas no meio do desenho. As pessoas parecem formiguinhas. Então, são desenhos de quilômetros. Então, tipo assim, como é que uma pessoa vai fazer aquilo com essa tecnologia de não quebrar, né, as plantinhas? E aquilo ali, se fosse feito por humano, demoraria, eu acho que semanas. Como é que ninguém ia ver, né? E aquilo ia aparecer assim, de uma hora para outra. Então, eu gostaria de saber aí uma posição sua, né, sobre a mão de uma outra vida inteligente, né, que não seja aí os humanos, nesses desenhos, e a simetria deles são perfeitas, né? Você já deve ter visto. É uma coisa assim, parece que foi feito, né, a mão ali, perfeito, perfeito. E essa é uma questão. E a segunda, você citou aí o Astar Sharon, né? Se existe veracidade nas mensagens dele, né? Se você acredita que existe esse tipo de comunicação dessa vida inteligente, extraterrestre aí para nós humanos aqui. Então é isso. Grato. Oi, Tadeu. Beleza, boa noite. Eu acho que ninguém tem o direito de contestar a crença do outro. Se nós respeitássemos a crença e as opiniões dos nossos irmãos, o mundo estaria de mãos dadas hoje. Não teria nenhum conflito bélico nem nada, apesar dos interesses, né? Então, essa questão dos crop circles, que veja uma civilização inteligente, que seja uma civilização inteligente, que vem aqui e é capaz de fazer isso aí, vamos falar só do desenho aí, que é capaz de fazer esses desenhos, vem aqui na Inglaterra, geralmente nos trigais da Inglaterra, né? Faz isso aí e vai embora. Qual é o objetivo disso? Nós temos que pensar, pô, mas é muito lindo. Mas o que é nosso? Isso aí é o DNA. E daí que é o DNA? Isso aí é isso, aquilo. Tá? Então, se eu estou mandando uma mensagem, eu sempre contestei isso, né? Por isso que eu sou antipático hoje para público ufológico, né? Porque eles querem tudo. Eu até falei, não me convida mais para bate-papo ufológico, eu não vou, não quero mais saber. As pessoas querem se convencer de coisas que não há comprovação. Os crop circles, se você. Depois, Renato, se você puder, anota aí para vocês pesquisarem, depois para quem tiver interesse. Circle Makers. Circle é CIRCLE, Makers, com K, né? .org, circlemakers.org. É uma entidade no exterior que ela mostra, Tadeu, mostra como eles fazem esses círculos gigantescos, né? Tem aquela história dos dois velhinhos, que os velhinhos provaram também que fizeram alguns, né? E eles fazem tudo bonitinho, eles sabem como não amassar, não quebrar o galho, tudo isso aqui. São centenas de pessoas fazendo isso. Eles já fazem tudo previamente, já sabem o que vão fazer.
e geralmente são. São todos assim? São todos falsos, digamos assim, ô Tadeu? Não creio. Eu não tenho prova de que sejam todos falsos. Que eu os vejo. Então é uma realidade. Agora, quem faz, sei lá. Sei lá se é um grupo dos Circle Makers, se são os dois velhinhos que já morreram, se são ETs que vêm aqui, mas eu tenho que fazer a pergunta, e aí? Eles vêm fazer isso aqui, aqui. Aí eu brinquei aqui e contestei, fui combatido a beça. Santa Catarina, pô, vai sair uma civilização, não sei da onde. Você falou de Astaxerã. Dizem que Astaxerã seria de Metária, que é logo aqui perto de Alfa do Centauro, 4,2 anos-luz, demora para caramba para chegar aqui. Então os caras saem de lá, suponhamos que fosse aqui perto, sai de lá e vem para Ipuaçu, em Santa Catarina, uma cidade que tem 3 mil pessoas, é reserva indígena ali, tem isso aqui, para fazer desenhos grotescos, grotescos aqui. Aí depois a gente descobriu, né? Teve evento ufológico lá, teve uma série de coisas, a gente sabe por que que acontece isso. Então nós temos que ter muito, muito pé no chão, não aceitar as coisas e não nos permitir receber o novo. Acesse esse site, dá uma olhada, vê o que você acha depois. Não que seja isso, estou te dando mais um elemento para você ver. Os círculos são maravilhosos? São. Agora, e a segunda questão que você perguntou foi de onde? Astaxerã, essas coisas? O que é que você perguntou? Isso aí Sim, são. a veracidade das mensagens que ele traz. Não podemos, não podemos ter veracidade nenhuma. Eu conheci, entre aspas, grandes canais, pessoas que canalizam, pessoas que são boas antenas, vamos dizer, que diz que canalizava Astaxerã, como canaliza Medjugorje, que canaliza Chico Xavier, que analisa esse e aquilo. Eu vou fazer, como é que eu vou provar? Não posso provar. Eu tenho que me ater àquilo que eu falei agora há pouco, numa outra resposta. Eu tenho que olhar o conteúdo da mensagem. Eu tinha uma amiga, tenho ainda amiga, fantástica. Ela disse que analisava o Astaxerã. A vibração era maravilhosa. As mensagens maravilhosas. Um teor fantástico. Eu me apegava era no teor. Só queria saber se era o Astaxerã, se ele era comandante de Metária, se é da Confederação. A gente tem que se ater na mensagem. Muitas vezes nós temos que usar elementos para acessarmos as pessoas, né? Você tem que romper a barreira da pessoa usando a crença dela, né? Você tem que abrir a porta usando a crença dela. A partir que ela abre, que dá abertura, aí você pode acessá-la e poder passar isso aqui. Então, Astaxerã tem um monte de pessoas que o idolatram até hoje, tem cartazes, tem a cara dele, é bonitão, todo ET é bonitão. Todo comandante de nave é bonitão. São louros, olhos azuis, o arquétipo das mulheres, né? Os arquétipos das mulheres. E atenham-se sempre às mensagens. Você gosta de círculo, Tadeu? Procura descobrir se alguém interpretou as mensagens. Se alguém interpretou, quem foi que interpretou a mensagem? Não estamos falando mais de círculo, né? Estamos falando, ó, quem foi que interpretou a mensagem? E baseado no que interpretou a mensagem? Hoje, extraterrestres, presumíveis extraterrestres, teriam toda a condição. Sempre falei isso em público. Gente, os caras chegam, tem milhares de satélites lá em cima, isso antes do Elon Musk. Pô, eles querem mandar uma mensagem para a gente? Acessa um daqueles satélites, interrompe as nossas comunicações inteiras, entra aqui, nós estamos falando, de repente some o Grego, Tadeu, Renato, todo mundo aqui, e vem uma mensagem aqui dizendo: povo da Terra, nós estamos aqui, nós não somos hostis, você pode ver que está transmitindo. Por que isso não acontece? Essas que são as perguntas que a gente tem que fazer para nós próprios. Isso vai nos dar segurança, isso vai nos dar determinação para buscar a verdade do jeito que ela verdadeiramente é. Só uma coisa, Grego. Eu vou pesquisar lá, né, no site que você falou, do Circle Makers lá, mas o que me impressiona é assim, é a dimensão do desenho e o fato dele ser aéreo, né?
Então, Não tipo tem, assim, Tadeu, não existe nenhum que tenha quilômetros. Não tem nenhum. O máximo aí é 400 metros, 500 metros, que já é um troço gigantesco, né? Né? eu acho uma dimensão muito grande para ser feito assim numa noite. E como você falou, por que um extraterrestre faria isso? E por que também um grupo de humanos faria isso? Qual o objetivo? Para tirar Né? E sarro, mas também, claro, para mostrar que as pessoas viajam na maionese. É um exemplo que eu estou falando. Então, são ETs que fazem isso aqui, tal, tal, tal. Nós vamos fazer, vamos documentar e vamos mostrar para todo mundo, que é o caso dos Circle Makers. Acesse os Circle Makers e veja o que que esse grupo fez, e eu não sei se ainda faz, deve ainda fazer, e não são extraterrestres, são terrestres, e estão fazendo. Essa que é a questão. e só uma última pergunta, Grego. Você, como interessado nessa área, você já deve ter assistido um documentário que chama Eram os Deuses Astronautas. Claro, Então, fala claro. das pirâmides e de várias coisas que aconteceram na Terra que a tecnologia hoje, a engenharia hoje, não está apta para produzir aquilo. Então, a gente está falando do Crop Circle, mas no Peru tem também aquelas imagens que são Nazca, vistas. Nazca, sim, só é vista por cima. Então, tipo assim, se aí também, se nessas obras vieram os deuses astronautas e nesses desenhos, né, no Peru, também se pode ter a mão aí de algum extraterrestre. Olha aí, boa, boa, Renato. É isso aí, ó. Tem uma série. Só mostrou uma página. Olha o que que eles fazem. Mas isso que você está perguntando, Tadeu, é que são conjecturas, não se sabe. Tem muita coisa aí que é impossível. Com a tecnologia que nós temos hoje, é impossível fazer certas coisas que estão construídas aí. Agora, essa que é a grande questão. É isso que eu quero deixar claro, deixar fixado. Não é porque eu não sei quem fez que eu vou aludir a quem eu acho que fez. Nós não temos nenhuma prova. E se existiu uma civilização que precedeu e existiu, mas de onde ela vem? Existe alguma prova? Existe aqueles no Saara, no Saara ali, deserto da Saara, uma série de coisas, inscrições rupestres, disco voador, o piloto em Palenque, no México, são evidências, mas será? Será que não é nossa interpretação? Então são conjecturas, conjecturas. É difícil a gente chegar a uma conclusão. Vamos lá. Tadeu, Davidson, posso? Obrigado. O Davidson colocou um comentário, uma pergunta aí no chat, e aí eu resolvi colocar ele na fogueira e pus ele aí para falar direto com você. Por favor, Davidson. Boa noite, Eustáquio. Boa noite a todos. Mudando um pouquinho da ufologia, vamos lá. para cada pessoa poder evoluir, para o primeiro, a gente deve olhar para dentro de nós mesmos e sentir cada um seu caminho, como você havia falado anteriormente. E a sua verdade. Porque quem olha para fora vive na distração. O que que você pode dizer sobre esse assunto aí, Eustáquio? Eu acho que é essa que é a grande questão. Essa que é a grande questão, o meu conterrâneo, né? E disse, conhece-te a ti mesmo. A partir do momento que o ser humano conhecer a si mesmo, ele vai ter acesso a tudo, aí ele vai compreender tudo, né? E a gente vai buscando, e essa coisa, e o grego vai falar disso também. Trilhões de pessoas já falaram isso aqui. Puxa, a verdade não está lá fora, está dentro de você. Não busque fora o que é dentro, é lá que você tem que buscar. Mas se você não tiver, é que nem uma casa. A casa da Cláudia, eu vou pegar a casa da Cláudia que está aí quietinha ouvindo, né? Vamos supor que a casa da Cláudia esteja uma bagunça e ela quer achar a tampa de uma caneta. Como é que nós vamos achar na casa da Cláudia ali, que é bagunçada inteira, tem coisa por tudo que a tampa tá lá? Tá. Mas onde está a tampa? Então ela vai passar a vida inteira sem limpar a casa, buscando a tampa. Pode ser que um dia ela ache a tampa.
Então, essa busca tem que ser interna, e essa que é a grande. Não foi fácil o cara falar assim, conhece-te a ti mesmo. Que a coisa mais difícil, eu falo no programa, repito, eu estou Eustáquio Andréa Patunas. Eu não faço a menor ideia de quem eu sou. Não faço a menor ideia de quem eu sou. Então, por isso que eu estou. Se eu soubesse quem eu sou, eu teria condição, porque o eu sou é o todo, é da egrégora do todo, é da mônada do todo. Eu, você, Jorge, Simone, Odete, Loló, todo mundo aqui somos da mesma mônada. Uma mônada. Outro dia estava falando com uma colega a concepção que eu tenho disso aqui. Existia um grande vaso chinês, né, o começo de tudo. Um grande vaso chinês, alguém pegou esse vaso chinês e pimba! Estraçalhões, milhões de pedaços. Hoje, cada um de nós que é esse pedaço está trabalhando para se juntar, né, para voltar para o todo completo, cada um com a sua experiência, né, de refazimento do vaso, cada um com a sua experiência para levar mais conhecimento. Então, essa busca, Davidson, é muito Sim. difícil. Não digo desanimador, porque aí eu estaria lutando contra aquilo que eu acredito, né? Puxa, mas nós temos que buscar. E para você buscar o que está dentro, você tem que tirar o que está dentro. Você tem que tirar o que está dentro. Tem que pegar que nem HD de computador. Pega lá, formato HD. Putz, eu tive essa experiência, mas a experiência é minha. Eu não posso passar a minha experiência para vocês, senão seria de todos, não minha apenas. Um dia eu Sim, acordei diferente. Lá em Cruzeiro, eu ia dar palestra num congresso em Cruzeiro. No hotel de noite, dormi, no dia seguinte acordei diferente. Eu não acreditava em mais nada, né? Nada. Muda como se eu fosse um entrante. Até falei para mim, como é que eu vou falar palestra se eu não sei o que eu vou dizer? Então, mas foi bom, eu fiquei sem chão não sei quanto tempo. Pô, eu não tenho mais. Me tiraram tudo. Apesar de eu não querer aquilo lá, então, mas era a minha sustentação, mesmo sendo falsa, era a minha sustentação, porque tudo que eu aprendi, tudo que eu tinha era fruto de terceiros, meu pai, minha mãe, os professores, meu avô, são os mestres de fora. E o mestre, e as minhas experiências, quais são? Ah, não tenho nenhuma. Ah, como é que você confirma isso aí? Ah, não, porque o Davidson falou. Como o Davidson falou? O Davidson pode ter falado, mas não, qual é a fonte do Davidson? Ah, não, mas o Davidson é professor da USP, não sei o quê. Não sei. Nós acreditamos sempre, não vivemos a história, não tivemos lá atrás, que nem contestou agora há pouco, falando dessas construções antigas. Nós só podemos sim. conjecturar. A gente não estava lá para ver. Então é isso, nós temos que buscar o nosso A interior. nossa experiência. Mas não tenha dúvida, a partir daí, mesmo que você vai ficar naquela do só sei que eu nada sei, você vai ser um ignorante do verbo ignorar, não de burrice, ignorante. Eu ignoro, mas eu estou dando passo a passo. O que eu te falo aqui, eu estou falando de bolha no dedo, não porque o Davidson falou, não, porque eu meti o dedo aqui na boca no bocal do fogão aqui e fiquei com a bolha. Eu experienciei aquilo. Eu não fui na história do Davidson. Eu queimei meu dedo, senti aqui. Então é isso que a gente tem que vivenciar verdadeiramente aquilo. É renúncia? É fácil renunciar a isso tudo? Conversa. Claro que não é. Claro que não é. Nós somos tudo neófitos. Nós estamos Sim, aqui. Pelo menos nós temos um propósito. Vocês estão aqui, as pessoas numa plena quarta-feira, abrindo mão do seu lazer de noite, devem ter trabalhado todo dia. Estão aqui fazendo o quê? O que nós estamos fazendo aqui no meio ouvindo grego, trocando ideia? Por quê? É porque você busca alguma coisa. Você tem alguma coisa para algo dentro de você está querendo crescer, está querendo aparecer, está querendo se manifestar. Mas se não limpar a casa, não vai se manifestar coisa nenhuma. Vai se manifestar é mais sujeira, isso sim. sim. Tá Ok, certo, obrigado. obrigado. Ok. Agora os teus vizinhos aí de Imbituba, o Marcos e a Júlia. Por favor, Marcos. Fala aí, Marcos. Oi, Staco, boa noite. Boa noite. Oi, Júlia. É, oi. Então, é a Júlia que
também tem um depoimento, eu também é um pensamento, né? Hum, Lembra que teve uma chuva de meteoros aqui perto da constelação de Gêmeos, pouco sim, tempo? sim, Então, eu fui com dois casais, os filhos, na praia aqui da Barra de Ibiraquera, para ver essa chuva, né? Que a previsão é das 9 da noite a 1 hora da manhã era visível e tal. E a gente ficou lá quase 1 hora e pouco, 2 horas. Aí todos viram assim, os meteoritos fazendo, tipo, riscando o céu, menos eu. Eu não consegui ver sei. nenhum. E aí lembrei dessa questão de se estar preparado a ver, né? Que nem os ETs. Né? Eu acho que é como os médiuns, né? Tem os médiuns que enxergam os espíritos e tal. Eu acho que Sim. tem essa, se está preparado, se tem esse conhecimento, se eles escolhem, tem a Não, frequência. ô Eu Marcos, acho que nós temos dons, como eu disse, todos nós temos dons. Você não deixou de ver meteorito porque o meteorito não quis aparecer para você. Você não conseguiu, a tua acuidade visual impediu que você visse os meteoritos. Existe refração ótica, existe uma série de coisas à distância. Não é porque você não viu que não existiram as coisas, né? E não é esse caso de que eles escolhem esse, aquele. Acontece, tem muitos casos sim. Você não está vendo? Eu dei palestras aí, eu tenho muita história, nossa Senhora. Comprobatórias, assim. Fui dar uma palestra aí, aqui, eu fiz uma exposição no shopping Itaguaçu, aqui em Florianópolis, muitos anos atrás. Fiquei 18 dias lá no shopping, ou quadros ufológicos, uma série de coisas. E no último dia, lotei um cinema, 300 pessoas lá para passar um vídeo e toda essa coisa. E dei uma pequena palestra com o cinema lotado ali. Aí, ao final da palestra, quanta gente veio fazer depoimento do lado? Algumas pessoas, quanta gente não, exagerei. Algumas pessoas presenciaram minhas companhias. Tinha gente me acompanhando, tinha coisas me acompanhando, tinha seres me acompanhando. Até cutucava assim o companheiro, o parceiro, o marido. Oi, você está vendo o que eu estou vendo? E a pessoa também via. E as outras pessoas não viram nada. Por que será? É essa coisa que eu estou falando, ô Marcos, é a questão da sensibilidade. Como você está, que vibração que você está, né? Você consegue ver, dependendo da vibração. Eu tenho um amigo que é clarividente desde o dia que nasceu. Ele enxerga os dois planos. Quando ele vem conversar comigo, ele fica até chato porque ele fica olhando para cima, para baixo, ele fica vendo toda a sua vida e ele não consegue ver só esse plano. Então isso atrapalha. Ele falou que se pudesse ele parava com essa questão, né? Porque é enlouquecedor. E ele disse que nos planos assim no desdobramento, no plano astral, existem níveis no plano astral. Então, até para o clarividente, ele não alcança todos. Ele vai lá, vai na primeira, segunda, terceiro, no quarto, quinto, ele não alcança mais. Então, são essas coisas. Ninguém é defeituoso. Ou você tem algum problema porque não viu os meteoritos? Não. A água aparece quando o poço está pronto. É só isso. Uma hora o poço vai ficar pronto e vai tudo aparecer. Fala, Marcos. é, é, Satisfeito? é que eu, eu ficava conversando, É. também tinha essa distração minha. Né? Acho que Tá fiquei mais bom, tá. conversando do que olhando o céu. Tudo bem. Isso aqui É, me lembra de é, conversa. Isso aí me lembra também das vigílias que a gente fazia. A gente fazia coisa séria, né? Coisa assim, mas sempre tem os brincalhões, sempre tem os palhaços no meio. E a gente conseguia até fazer programação de aproximação de nave. Sei lá como, não me pergunta como, que eu não sei. Mentalize e tal. E uma certa noite nós conseguimos reunir, ficou combinado um lugar aí da Grande São Paulo, não sei se era Embu, sei lá onde é que era. E a gente ia manter o contato, a nave ia se aproximar e tudo. Então nós fomos lá, 5, 6, 7 pessoas, ficamos lá, ficamos quietinhos, toda essa coisa. De repente, a luz vai se aproximando. Sabe o que que aconteceu? Não ficou um para contar a história. Todo mundo deu no pé. Todo, todo mundo deu no pé. A gente tem que estar preparado para as coisas que a gente quer ver, né? A gente tem que estar preparado.
E a gente ficou assustado, foi embora, e é assim, e fez bem. O melhor a fazer é isso. Na dúvida, não ultrapasse. Não sabe o que está vindo, você está sentindo medo, cai fora, não enfrenta. E se vai se concentrar, que nem você falou, Marcos, você vai fazer uma coisa séria, procura manter o foco. É meia hora não vai matar você e nem vai mudar a sua vida. Fica essa meia hora quietinho, respira fundo, mentaliza aquilo que você acredita, se coloca à disposição. Aí você vai ter grandes surpresas. Um dia, se a gente tiver um outro encontro aí, você vai me dizer: Ô, Grego, você tinha razão. Sim, Marcos, sim. qual foi? Agora da Júlia já é o contrário, que ela vê, já recebeu visita, já fez cirurgias na Espirituais? cabeça dela, Sim. espirituais, ela vê fisicamente Legal. alongado, que nem mostram com os braços compridos, perna comprida, ela já descreveu assim, Sim. e ela recebe isso. Que bacana, pô. Que bacana, é um privilégio. Por que É, que será, por que que será que ela recebe? Hein? É pureza, meu. É a vibração, a vibração. A é, vibração. Se eu sou. Se eu tô com uma. Quem está no bar, no meio de uhum, gente bebendo, vai se aproximar o quê daquilo lá? Né? Quem está num grupo onde está todo mundo fumando cannabis sativa, o que que vai se aproximar daquilo? Agora, quando existe a pureza e toda essa coisa, o que que vai se aproximar? Coisa pura, coisa bacana. Está dando toda a abertura para essas pessoas poderem vir intervir. Por merecimento, por sei lá, qualquer coisa, eu sempre falo assim, qualquer coisa, a Júlia deve ter alguma coisa que eu desconheço, você desconhece, né? Nós não temos certeza de nada, mas com certeza ela tem alguma coisa. Por que que alguém se importaria com ela e viria ajudar? Né? Aí, sem conjecturas. Deixa fluir. O importante é o bem-estar dela. quer mostrar o quadro? Ah, ela quer mostrar um quadro que ela ganhou de uma amiga, não sei se Olha dá aí, ó. para ver. Dá para ver lá. Ele lá, o olhão preto ali, ó. É, É, que a legal. amiga dela que pintou, ganhou Olha de que presente. bacana. Que legal. Marcos, Valeu, pode Júlia. Obrigado, confirmar. Carlos. Nada. Obrigado. E agora, quem é? Seria a Inês, mas a Simone havia colocado antes da Inês uma pergunta no chat, e aí eu quero saber se a Simone pode fazer ela mesma ao vivo a pergunta ou se ela não quer fazer e eu leio para ela. Oi, boa noite a todos. Na verdade, não é uma pergunta, né? Eu coloquei lá no chat, né, que eu entendo a postura do Eustáquio quando diz que hoje ele não está mais querendo conversar muito sobre esse assunto, porque quando a gente estuda, tudo isso deixa de ser um sensacionalismo, de ser algo curioso, né? E passa a ser conhecimento mesmo. Então, eu super entendo a visão do Eustáquio É agora. em público, né, Simone? Eu não converso mais em público. Eu evito. Isso, em público, isso. Porque quando a gente começa a estudar, a gente começa a compreender e tem uma visão diferente, né? Então, eu participo de um grupo de estudos também às terças-feiras, e nós estamos estudando, falamos sobre isso, exatamente sobre isso ontem. Nós estamos lendo o livro dos Espíritos, o Sim. livro Céu e o Inferno, e a gente tem conversado bastante sobre isso. Então, que era sensacionalismo, o que era uma curiosidade, hoje a gente já vê sob outro olhar, né? Então, é mais isso que eu quis compartilhar com vocês. O que você pensa sobre isso? Sobre o que? Da pluralidade dos mundos habitados, você está falando ou não? Isso é quando a gente começa na Bíblia, né, a gente lê, né, sobre na casa do Pai há muitas moradas, a Mas pluralidade. é o que eu digo, Simone. O conhecimento, você vê, vamos falar da Bíblia, vai. Jonas foi engolido por uma baleia. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Sim, Era uma baleia, as pessoas
como é que elas viam naquele tempo? Baleia. Se aparece um disco voador, se era uma nave, ela não sabia o que que era uma nave para dizer que era uma nave. Jonas foi engolido ou foi levado por uma nave, né? Então se fazia as colocações com com aqueles elementos que as pessoas tinham, né? E vendo Gênesis, e vendo as filhas de Deus, não, vendo os filhos de Deus, que as mulheres da terra eram formosas, não sei o que, eles desceram, acasalaram e aí, sabe? Mas isso, volta a dizer a pergunta que eu fiz agora há pouco. Tudo bem, isso aí está escrito. Deve ter uma fonte, sei lá que fonte é essa. Queria saber que fonte, de onde tiraram isso aqui. Mas, puxa, como é que eu posso comprovar uma questão dessas? Né? Hum. Como é que eu posso? Você acredita? Agora vamos botar o pé no chão. E não precisa, e sem brigar. Você acha que a, Adão, a Eva comeu a maçã e nós estamos ferrados até hoje por causa disso? Né? Não, não existe isso aí, né? Vai lá, come uma maçã, então contaram isso aqui. Agora, existe a coisa transcendental que eu não alcanço, e nem me interessa, vamos dizer. Não é? Eu não tenho essa curiosidade, né? Da antropogênese ou do começo assim. Mas existe um simbolismo nisso. Então, na casa do meu pai há muitas moradas. Nossa, quanta interpretação nós vamos dar isso? Quem é a casa do pai? Né? A casa do pai é o universo. Tem muitos planetas, então tem muitas moradas. Mas se não for esse o significado dessa colocação, sabe? A pluralidade dos mundos habitados, Kardec. Kardec escreveu aquilo, escreveu não, que ele só publicou. Os outros aqui escreviam e ele transcodificava lá e passava. Então, vinha com informações de terceiros, o que eles alcançavam. Era 1800 e pouco. Existia um linguajar naquele tempo, existia um entendimento naquele tempo, que hoje está diferente. O Elan, um dos meus entrevistados, o Jean Val-Elan, né, que ele é bem contestado, assim, vamos dizer, porque ele tem umas ideias, é uma inteligência fantástica. Ele pegou agora, recentemente, o Livro dos Espíritos, e tem 1.100 perguntas, alguma coisa assim, não é? Alguma coisa assim. Quem conhece o Livro dos Espíritos? Não sei. E ele comentou as 1.100 perguntas, ou seja, ele trouxe para hoje. Conjectura-se que o Elan seja uma das encarnações de Kardec, conjectura-se que Elan era Enoque, mas eu contesto como Enoque. Se Enoque foi levado por Deus, como é que ele estaria aqui de volta? Então, sabe? Então, essas fontes que a gente tem que filtrar muito. E a gente, o que faz? A Simone me conta um negócio, eu conto o negócio para a vizinha, que a Simone me contou, a vizinha vai colocar para a Kátia, e quando chegar na quinta vizinha, já não é nada mais nada daquilo que a Simone falou, né? É assim, a gente faz assim. Então, nós temos que ter muito equilíbrio para ver o que a gente passa para frente. E a interpretação, ela deve ser nossa. Se nos perguntarem, você vai dizer assim, se alguém te pergunta, fala, esse é meu ponto de vista, mas eu estou aberta a novas opiniões, que assim eu posso. No meu programa, nossa, as pessoas falam os mais absurdos. Absurdos para mim. Coisa que eu desconheço, para mim é absurda. Né? Alguém pode falar um negócio que eu acho. O que eu faço? Opa, repete para mim isso aí. Como é que é o nome? Principalmente nome sânscrito, essas coisas todas complicadas aí. Eu anoto, acabou o programa, eu vou para o Google. Eu vou pesquisar, vou querer saber mais. E é assim que são as coisas. Você pega os gatilhos e vai indo. Ok, Simone? Exatamente isso. A gente é sobre vários aspectos, várias visões, né? E estudando a gente vai aprimorando cada vez mais os nossos conhecimentos, mas cada um tem realmente a sua visão, né? E as interpretações são muito diferentes. É respeitar a visão do outro dentro do próprio Sim. grupo. Os grupos eles começam a se detonar exatamente por discordância. Começa a discordância de um com o outro, aí começa assim, 3 ou 4 começam a pensar as mesmas coisas. Vamos fazer um grupinho paralelo, e aí vai, e assim acaba tudo. Tem que ter a humildade de deixar
o outro dar sua opinião e respeitar a opinião alheia. Nós estamos todos ali para crescer, estamos todos em busca da mesma coisa. Evolução, paz, fraternidade, tudo que a gente sonha. E que os únicos arquitetos que podem fazer isso somos nós mesmos. Com certeza. Obrigada, Eustáquio. Eustáquio, o Livro dos Espíritos tem 1.019 perguntas. Isso, 2019. O Elan Inês, comentou 2019. isso aí. Inês, por favor. Oi, Eustáquio, boa noite. É, Você falou, queria tentar juntar, porque essa última frase que você falou, para mim, é a única coisa que realmente importa. Você tem o conhecimento, que é essencial, só que você tem que ter a ação, né? E essa ação, cada vez que a gente estuda mais e a gente tenta se aprofundar, realmente ela sempre dá liberdade para a gente escolher, porque eu só vou fazer aquilo que está dentro de mim, que é o tal do grau evolutivo. Então, você falou sobre quando a água do poço estiver límpida, tudo vai aparecer. Você usou o exemplo do vaso chinês, né? Que eu acredito que muitas vezes a gente usa a expressão estamos em Deus, né? Então, que quebrou, né? Como se fosse todos nós, essa humanidade, mas alguém quebrou, alguém jogou esse vaso, né? E talvez nunca mais ele realmente fique inteiro, porque ele quebrou, né? Você vai colar. Então, queria um pouco disso. E a outra coisa que você falou foi sobre a tampa da caneta, numa casa desorganizada, que somos nós. Eu falo, às vezes, assim, a gente tem grupo de leitura também, que nós temos um poder de criar, só que por ainda não termos consciência daquilo que realmente nós somos, muitas vezes a gente usa esse poder e parece que a gente se embola tanto nele, porque a gente, através de um mau pensamento, de uma má ação, às vezes de uma preguiça, de uma procrastinação, a gente acaba criando coisas mais difíceis para a gente, que é o que a gente vê na humanidade. Eu nunca me coloco fora da humanidade de um ser, como você diz, é o meu irmão, criado, constituído da mesma maneira, só que ele ainda tem ações muito grotescas, e a gente tem seres que doam a sua vida para nos trazer conhecimento. Então, eu não sei se eu fui bem clara, mas eu queria, assim, eu acho que nessa última frase você resumiu um pouco disso que eu estou falando, mas falar um pouco sobre isso, assim, essa evolução do ser humano. Eu sei que ela é individual, mas ela vai juntar esse vaso aí. Eu queria entender um pouquinho. Se eu falo, eu sempre falo que vida é trabalho, porque não importa onde nós estejamos, mesmo que a gente trabalhe por dinheiro, você tem ali a sua conduta, a sua maneira de guiar, de fazer, de receber, de dar. Então, aquilo é energia, né? É conhecimento, é vida. Então, o trabalho, a vida, para mim, realmente é trabalho. Então, não sei se você Não, consegue. você foi bem claro, você foi bem claro, tá tudo muito certo. Agora, sobre essa questão de evolução, eu, depois que a minha cabeça mudou, digamos assim, todo mundo está sujeito a isso, né? Porque eu busco o que todo mundo busca. Não é nada pessoal. Eu não quero ter casa de 7.000 metros quadrados, viajar ao mundo, essas coisas todas. Eu acho isso aí, todo mundo tem o direito disso, mas para mim não significa nada. Significa para mim é ter o entendimento das coisas, a saudade que eu tenho das pessoas que foram embora, da minha família, dos meus amigos, dos meus ídolos do passado. Isso eu tenho, sinto uma falta incrível. Aí, você falou, Inês, questão da evolução. Eu tenho. O que eu entendo por evolução? Porque o Espiritismo diz isso sobre evolução. O budismo diz isso sobre evolução.
O zoroastrismo diz isso, o islamismo diz isso, o catolicismo, a ortodoxia diz sobre evolução. Mas eu não sei absolutamente nada de evolução. Se evolução for isso que eu estou vendo hoje, na televisão, no meu dia a dia, nossa senhora, é um absurdo. Então, o que eu estou buscando? Eu não almejo nada. Eu digo para um amigo, um irmão maravilhoso, João, João Batista, não, João Carlos. João, o problema não é a gente morrer, vamos dizer assim. O problema, ele é espírita fervoroso, fervoroso. É uma alma boníssima, boníssima. Entrega-se ao trabalho dele direto ali. E se tiver, a minha pergunta, e se tiver alguma coisa do lado de lá? Essa que é a minha grande questão. E até hoje é. Ninguém voltou lá para contar. Ninguém voltou lá para contar. Não aceito experiência EQM, experiência de quase morte. Se é quase morte, não é morte, né? Ninguém voltou para contar. Chico Xavier, esse famoso médium, fabuloso, fantástico, tinha deixado nomes, códigos, os parentes dele lá, dizendo, eu vou lá para vocês saberem que sou eu que vai se manifestar, está aqui. Estão esperando até hoje, né? Jesus, todo mundo, Maria, nossa, Maria só falta pegar o celular e falar com a turma, né? Porque falam com todo mundo, é pura elucubração, pura maluquice, pura maluquice. Ninguém voltou do lado de lá. O que é esse lado de lá? Está dentro dessa, para eu tentar pegar essa questão da evolução, né? O que eu estou buscando? Evolução, mas evolução do quê? Eu não tenho o menor parâmetro do que seja evolução. Oh, eu era evolução, o que é? Eu andava de quatro, agora estou andando de pé, isso é evolução? Para quê? Para que serve isso aí? Né? Para mim, evolução é fraternidade, paz, amor, isso, aquela utopia, que eu acho isso aí utopia. Então, que esperança eu posso ter no amanhã, mesmo depois que eu for embora daqui, né? E passar pela Terra, se tiver alguma coisa além do esquife, vamos dizer, e aí? E aí? Eu não vou poder me comunicar aqui? Será que eu vou encontrar as minhas pessoas? Quais você e aquelas respostas que eu não tive aqui, eu vou ter lá? Oh, meu mãe, você está aqui, então não precisa de mais evolução. Você passou lá, foi um péssimo pai, péssimo cara, não fez absolutamente nada, só viveu a vida, evoluiu. Que evolução é essa? O que você está fazendo aqui? Né? Então, é que as pessoas. Eu não sou ninguém para falar isso para vocês, né? Eu falo o que está no meu coração aqui. A gente busca coisas que a gente não sente, a gente não sabe o que a gente está fazendo, não sabe. A gente tem que sentir, tem que saber o que é. Todo mundo fala coisas diferentes. Nós estamos hoje, verdadeiramente, hoje, 2025, 26, estamos vivendo a verdadeira hipotética, né? Que é figurativa também, a Torre de Babel. Ninguém se entende absolutamente nada, cada religião, cada doutrina defendendo a sua sardinha, o seu ponto de vista, e nós mais confusos do que cachorro em dia de mudança. Infelizmente, eu acho que é isso. Eu não tenho. Gostaria de ouvir até o Renato, a visão que você tem de, de evolução, né? Porque estou aqui para aprender também. Eu não sei. O que vocês pensam sobre evolução? O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo nessa sala, fora caridade, amor ao próximo? Hein? É o autoconhecimento. Eu falo que, para mim, né, tudo isso que você falou ressoa muito. Eu sou uma daquelas fantasmas, né, que acompanho há muitos anos já o seu programa e talvez nunca tenha entrado em contato, mas é aquilo assim, eu não volto para trás. Eu hoje tenho consciência, né, como você falou, de algo bom, de uma conduta minha para com o próximo, né? Então, para mim, hoje, isso é fundamental para a minha guiança, minha mesma, né? Eu saber, hoje a Inês pode, não volta a ter condutas
que até ontem ela estava, ela não tinha o entendimento e ela fazia. Então, para mim, é reconhecer um pouquinho mais Novo nível de dessa coisa consciência. Novo nível de consciência. Isso que a gente tem que buscar. Novo nível de consciência. É que nem Por você isso que eu pegar falo, você pega um livro, um filme, você assiste um filme. Daqui a 2 meses você assiste o mesmo filme e você vai é, ver um monte de coisas diferentes. Um livro é assim. Você pode ler o mesmo livro durante 3, 4 anos. Você vai ver sempre coisas diferentes. Por quê? Porque teu entendimento já é diferente. É o que você está dizendo. Isso que a gente tem que buscar. Não só buscar, como perceber, nós mesmos percebermos essa mudança e não esperar, olha, grego, você mudou. Pode dizer que eu mudei, eu preciso saber que eu mudei, não o que os outros falaram que eu mudei, né? Eu tenho que sentir isso. Porque se eu mudei e eu senti isso, é porque eu estou cônscio do que eu fiz para estar nesse novo nível de consciência. até aquele momento, né, Grego? Claro. A gente sempre busca tirar um véuzinho. Gratidão, muito Ah, bom. doutor. Obrigado. O Grego, a gente tem muito pouco tempo. Eu, Estourou o horário aqui. O que é isso? Já não, estamos. ainda temos 9 minutos. Tá bom. Eu vou querer ouvir você falar um pouquinho sobre os fractais, que é um trabalho também muito lindo que você desenvolveu, mas eu não vou fugir de responder a tua pergunta, tá? Alguns que estão aqui no grupo fazem parte de um grupo de estudos que a gente faz a cada 15 dias, e nós estamos lendo agora a 10ª profecia, né, que é a continuidade da profecia celestina, Celestina, sim. e a gente faz uma leitura comentada. A gente discute, lê um capítulo, discute e tal. E ontem foi o primeiro, ontem não, segunda-feira, foi a primeira reunião do ano, tá? E na primeira reunião do ano a gente se reuniu para conversar como é que foi o final de ano de cada um, e tal. E eu trouxe um tema baseado no livro, né, para a gente discutir. E eu perguntei para a turma, qual é o seu plano espiritual? Né? Qual é o seu céu? Qual que é o seu nirvana? O que que você acredita? Né? E são todos buscadores, são todos estudiosos, né? E muito dentro do que você está colocando, a gente percebe que a visão de cada um é dentro do que acredita, da sua cultura, do meio onde vive, daquilo que aprendeu, que desaprendeu, enfim. Eu, Renato, particularmente, vou te falar bem rapidamente, porque isso daria um tema para a gente fazer uma outra reunião e conversar a noite toda, né? Eu não acredito que ao desencarnar o Renato continua existindo, tá? Eu acho que o Renato mesmo morreu, acabou. Agora, existe o que alguns chamam de eu superior, de consciência, enfim, que continua existindo, tá? Esse eu não sei o nome, pode ser do gênero masculino, feminino, pode não ter gênero, né? É uma consciência individual que, ao meu ver, faz parte da consciência do todo. A evolução, para mim, é a evolução do todo, do universo como um todo, tá? Somos, como o próprio Cristo disse, somos deuses. Sim. Somos deuses em evolução, né? Então, eu devo acreditar, e eu concordo com você sobre a lei, porque eu norteio muito do que eu penso em Hermes Trismegistus e nas leis universais, né? Eu acredito que a evolução de cada um de nós colabora para a evolução do universo como um todo. Com certeza. E o universo como um todo é uma lei, é uma lei. É lei de causa e efeito, de fluxo, de vibração, enfim. Como você mesmo disse, nós não sabemos de nada, né? Nada. A Nada. gente tem impressões, né, de acordo com o que é conveniente também para cada um de nós, enfim.
Mas é um tema muito rico, nós vamos ter oportunidade ainda Nossa, de conversar mais. Vou pedir para você falar um pouquinho só sobre os fractais e esse trabalho que você fez com eles, que eu achei fantástico. Você me deu um CD, inclusive, quando eu estive aí. Queria que você foi. falasse um pouco sobre isso, por favor. O, falar dos fractais é uma coisa muito grande, né? Então, sintetizar é meio difícil. Então, eu recomendo para vocês entrarem procura www.fractalterapia, tudo junto, .blogspot, tudo junto.com. Ali você vai entender o que são os fractais. O mundo é fractal, é matemática pura, corpo humano é fractal, nós somos fractais. E através dos fractais, da numerologia, da musicoterapia e da vibração de tudo que está inserido na geometria sagrada, nós podemos transformar e transmutar uma série de problemas. Mas isso, como eu disse agora há pouco, requer muito tempo para explicar. Então, tomem uma base, quem sabe seja tema de uma conversa futura. Repete o endereço, então. fractalterapia.blogspot.com. Ali vocês vão ver, vocês vão entender que serve. Vocês vão, é coisa muito profunda, coisa muito profunda. Isso que é bacana. É o que eu digo, é coisa para poucos, devia ser para muitos, mas é para poucos. Paciência, nós estamos fazendo a nossa parte. É esse aqui, Guilherme. Bom, isso, Eu pus na... isso, Tá. isso Vou aí, compartilhar com o pessoal. isso aí, perfeito. Aí Perfeito. está toda a explicação, maravilha. Bom, é bom Deixa que eu você é dar uma... pau na máquina, na hora você já localiza. Eu vou pôr aqui no chat para o pessoal e vou colocar lá no grupo depois. Às quintas-feiras, o nosso grupo de WhatsApp, ele é um grupo fechado, só para a gente estar divulgando, né, os temas da semana. De sábado e domingo eu abro o grupo, porque as pessoas gostam de compartilhar um ou outro tema. Mas na quinta-feira é um dia que eu nomeio como administrador o nosso convidado, para que ele possa divulgar o trabalho dele, no seu caso, os seus livros, enfim. Eu vou Sim. te mandar um convitinho. Se você quiser, você entra no grupo, eu te coloco como administrador amanhã, para você divulgar o que você quiser do seu trabalho, do Vida Inteligente, as suas redes sociais, enfim. Se você falar, Renato, eu não tenho saco para mais um grupo, aí você me passa e eu ponho para você. Mas eu vou te mandar o convitinho se você sentir que Manda o entrar. convite, aí eu vejo. Eu vejo. Tá, Se for beleza. só para preencher número, eu não entro. Não, Eu não, entro, eu tô participando, entendeu? É assim. Ficou perfeito. muito claro. Tá bom, Renato, isso aí. Então, vou pedir para a Inês, minha esposa, que manda em casa, para ela fazer o agradecimento a você, Grego, de estar conosco nessa noite. Por favor, Inês. Inês, antes de você falar aí, eu quero agradecer ao todo o grupo, né? Nivaldo, você, todo o grupo, sem nominar ninguém para não esquecer o Paulo. Foi uma grata surpresa eu estar aqui hoje. Apesar de você ter me dado as melhores referências, e eu senti que as referências eram boas, eu me surpreendi, né? Com a egrégora, com a boa vibração. Eu saio daqui preenchido de coisas boas e espero que eu consiga retê-las para usufruir desses momentos que nós tivemos juntos hoje. O meu muito obrigado, um fraterno abraço e um feliz sempre para todos. Por favor, Muita Inês. fraternidade. Mais do que o grupo, mais atitude, esse grupo de amigos, de buscadores. Eu estou sentindo de te envolver de muito carinho, muita gratidão, porque é isso, é os anos da sua vida, o tempo da sua vida, e esse grande aprendizado que eu tenho certeza que você teve e está tendo, e essa abertura, né, abertura de vida, de vontade de compartilhar,
trabalhar seu coração, a sua mente, e que a gente possa, nesse momento, ter braços de gigante, né? Envolvendo não só você, como toda essa egrégora e o nosso planeta, com muito amor, usufruindo de toda essa energia e deixando que ela transmute para todos que estejam com o coração aberto para receber. Gratidão, Grego. Assim seja. Assim Grego, vamos. obrigado, Inês. O nosso amigo Cláudio Café, que é presidente do Instituto Transformação Cidadã, deixou um recadinho ali no chat dizendo: Grego, obrigado por trazer esse tema tão interessante. Foi a hora que você estava falando sobre os OVNIs, enfim. Sempre ouvi falar, mas é a primeira vez que tenho a oportunidade de ouvir alguém com conhecimento. Sei que muita gente não acredita. E daí? Ainda hoje tem gente que acredita que a Terra é plana? E deu uma risadinha. Bom, eu vou dizer a você, meu irmão, que você realizou um sonho meu, né? Eu já assisti mais, e a Inês praticamente junto comigo, mais de 250 vídeos seus, né? Acompanhamos muito a tua época, inclusive de eubiose, quando você fazia aquelas jornadas com o Jorge Ouro também, enfim. Mosaico do Novo Ciclo foi um documental fantástico que você produziu. Eu sou grato de coração dessa sua humildade, autenticidade, enfim, de aceitar de vir se reunir aqui conosco, de trazer da forma simples que você trouxe o seu conhecimento. Certamente nós vamos amar muito que no futuro a gente possa estar te recebendo novamente. E eu sugiro aos nossos amigos que quem ainda não acompanha o Vida Inteligente, acompanhe, porque soma muito para tudo aquilo que a gente busca, como seres humanos, como seres em evolução, enfim. Tenho certeza que todos ganharão muito em conhecer o trabalho que o Grego desempenha. Ô, Renato, já que nada é por acaso, amanhã o tema é maravilhoso, com uma psicóloga transpessoal que fala exatamente sobre tudo isso que nós conversamos com a Inês, tudo que nós falamos hoje. Nada é por acaso, né? A causalidade é uma coisa fabulosa. Então, você vai ver o link, que você é meu contato na internet, no Facebook. Compartilhe com o pessoal aqui, quem quiser assista, que eu tenho muita certeza de que vocês vão se agradar bastante com o conteúdo da conversa. Tá bom? Obrigado. Com certeza vou compartilhar, mas já vou deixar também no teu WhatsApp o convite para entrar no grupo, e aí você pode compartilhar o link diretamente lá e todo o teu trabalho, toda a tua rede. Amanhã o dia é que tanto você como o Nivaldo possam compartilhar o trabalho de vocês, tá Tá bom? bom. Muito obrigado de coração, obrigado a todos os amigos que estão aí junto conosco. E uma semana de muita luz e, como diz o grego, um feliz sempre. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Tchau, Boa tchau. Boa noite a todos. noite, Muito obrigada. obrigado. 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 Boa noite, boa Boa noite. noite. Obrigado, Nivaldo. Boa Boa noite. noite. Obrigado. Boa noite.